O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração, o que eu vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Já sei o que fazer. Para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te, depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nessa primeira leitura da carta aos Romanos, São Paulo simplesmente descreve a sua vocação. E São Paulo é um cara que teve consciência do seu chamado. Uma consciência que foi primeiro do que a dos próprios grandes hierárquicos da igreja. São Paulo lutou por esse chamado que Deus colocava no seu ouvido, né? De pregar aos pagãos, de não precisar da circuncisão, que a circuncisão verdadeira é o coração. São coisas que só alguém que tem uma intimidade muito grande, e além do mais, com uma resistência enorme dos judeus, né? O primeiro concílio da igreja, chamado Concílio de Jerusalém, foi para resolver esses pontos que São Paulo defendeu. Pregar aos pagãos, de não colocar um fardo sobre eles, da lei, né? Da circuncisão. Apesar de ser perseguido, ele brigava pelo seu ponto de vista, mas ao mesmo tempo ele se submetia à igreja. Ele voltou para falar com Pedro e Tiago, foi quando todos se reuniram, e olha que interessante, um pouco antes do concílio, Pedro teve uma visão, né, dos animais impuros, e depois a visita à casa de Cornélio. Então quando Pedro participou, que era o Papa, quando ele participou do concílio, ele já tinha sido tocado por Deus. Por isso que quando São Paulo defende no concílio, Pedro disse: eu fui até a casa de Cornélio e o Espírito Santo desceu sobre eles. Se o Espírito Santo desceu, quem sou eu para impedir? Né? Então é muito interessante essa postura. Aqui ele diz claramente: eu fui enviado para os pagãos, para levar a boa nova àqueles que nunca ouviram de Jesus. Eu sou glorioso, eu me sinto honrado e glorioso por isso. Levar a palavra aos pagãos. Hoje, aqui na paróquia, eu tenho estimulado muito isso. Que muitos de vocês rezem e ouçam a voz de Deus. O que Deus tem para vocês? Né? Qual é o chamado? Qual é a missão? E graças a Deus tem surgido cada vez mais coisas novas, né? O povo acha que sou eu que invento, mas não. São os leigos que falam: padre,
Acho que Deus quer que a gente faça isso. Façamos, né? Por que não? E agora, nós estamos vivendo um momento em que, já depois de 3 anos, né? Podemos começar a pensar que é hora da nossa paróquia, a nossa igreja, ficar mais em saída. Como seria bom se todas as pastorais visitassem, né? Fosse atrás dos outros. Talvez nossa religião está muito só nós, fechados, né? Hora de ir atrás do outro que está lá na sua casa. São muitas coisas que o Espírito vai nos dizendo. E muitas vezes, quando você sai de si, sai da sua vida cômoda para visitar as pessoas, você se torna melhor, né? Já surgiu as tendas de oração, quantas pessoas tocadas, né? Está surgindo cada vez mais a pastoral familiar, que já visita as famílias. Às vezes ficavam 2 partes reclamonas. A parte dos leigos, dizendo que quando estão mal, não recebem visitas. A parte do padre, dizendo que sozinho não dá conta. Tem que resolver isso, né? Nós todos sermos um corpo vivo, que vá ao encontro do outro, que vá buscar a ovelha perdida, desgarrada. Claro que para isso também, São Paulo teve que ficar um tempo sozinho, rezando. Talvez para nós começarmos, era necessário primeiro o tempo de adoração contínua. É necessário as formações, né? Que vocês se formem na fé. Quantas pessoas de fora não, são nossos paroquianos, mas que não são daqui, que estão participando das formações. E quantos daqui não estão participando, né? A diferença é abissal entre quem participa de formação e quem não participa de formação. É enorme, gritante, muito grande. Então eu hoje, pegando as palavras de São Paulo, eu faço 2 pedidos. 3. Intensifiquem as orações, se formem e preparem para a missão. Daqui para frente nós vamos estimular todas as pastorais a irem, né? Os ministros já estão visitando, né? Já estão voltando a levar a Eucaristia. E não só levem a Eucaristia, mas falem, partilhem, perguntem como estão, rezem, imponham as mãos, rezem. Seja luz, né? Não chega lá com a cara morta. A Eucaristia é vida. Bem, fica o desafio para nossa paróquia. Eu também quero aumentar, apesar de ser só o máximo de visitas, né? Não é tão fácil, tem aqui, tem para outro lado, mas já é possível diminuir um pouco a paróquia. Mas o desafio é todo nosso, de todo mundo que é batizado. Ir atrás, né? Assim como São Paulo, mas estar convicto do chamado. Primeiro ouvir a voz do Senhor. O que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer de mim? Uma das coisas fortes dos grandes santos, como Madre Teresa e outros santos, é que quando eles estavam doentes, quando eles estavam mal, sabe o que eles faziam? Visitavam os outros. E cuidar do outro. Cadê? A Dona Maria não está aqui hoje não. Vira e mexe, ela está me cutucando. Padre, vai visitar fulano. Padre, já falei com a fulana de tal. Está lá. Imagina se ela estivesse no quarto, trancada. Vem à missa, pede para visitar. Fulano de tal está passando por dificuldade.
Já falei que o senhor vai lá. Essa é a chave da nossa vida. Isso é vida, né? Bem, e o Evangelho? Jesus conta desse sabichão e diz que os filhos do mundo são mais espertos que nós. Muitas vezes nós temos que aprender a perder nesse mundo para ganhar a vida eterna, né? Aprender a perdoar o compadre e comadre que não paga o dinheiro emprestado, não devolve, né? Por que não? Ah, mas o meu tudo bem, errou, mas pede o dom do perdão. Muitas vezes o perder nesse mundo é ganhar para a vida eterna. Não é que nós temos que ser bobões, mas nós temos que ser caridosos, perdoar, ter um coração aberto, grande. Nós daqui não temos o direito de morrer com mágoa. Não temos. Quem reza, quem busca Deus, tem que lutar para perdoar, sabendo que é tudo graça de Deus, mesmo que tenhamos sido passados para trás, mesmo que tenham rido da gente, mesmo que tenham nos dado o cano, mas uma coisa é certa: se você vence a si mesmo, você é mais poderoso que qualquer um dos espertões desse mundo. Que o Sagrado Coração nos dê essa capacidade de vencer a nós mesmos, para amar e perdoar. Assim seja.